a importância da espiritualidade no desenvolvimento mental, não é? Ou no desenvolvimento daquilo que vai culminar na personalidade do sujeito, não é? Na formação da personalidade daquele sujeito. A forma como ele é para ele mesmo, não é? E a forma como ele é capaz de se vincular com o outro, não é? A espiritualidade da qual vamos tratar hoje é um aspecto, não é? Desta evolução, da evolução da condição do sujeito para ele mesmo, do sujeito para o outro. Então vamos lá, e vamos usar, é claro, a psicanálise como teoria básica para a gente poder pensar isso. A origem do totemismo, não é? Olha só, do totemismo à religiosidade e daí até à espiritualidade. Então olha só, estou sugerindo aqui, para que a gente comece a pensar, 3 etapas do desenvolvimento, não é? Totemismo, e nós vamos conversar um pouco sobre o que é isso, não é? A religiosidade, e um terceiro momento, a espiritualidade. Para que se possa estudar certa ordem de fenômenos ocorrentes no funcionamento mental, é prudente ater-se à hipótese da origem desses elementos. Então, quando a gente começa a levantar hipóteses de onde é que surgiu essa ideia de espiritualidade, principalmente para Freud, a gente vai ter o aspecto totêmico, o totemismo, não é? Talvez o totemismo seja a primeira forma de manifestação da espiritualidade no ser humano, não é? A percepção, não é, de um ser evoluído, não é, totêmico, da qual o ser humano teme. Faz sentido? Não é? Ele não sabe o que é, ele simplesmente teme como algo maior que ele. Muito provavelmente a espiritualidade no homem da caverna, no nosso ancestral, se manifestava dessa forma, como um medo de algo superior a ele, de algo totêmico. Faz sentido para vocês isso? Freud levanta uma questão muito importante. Ele diz assim, a ontogenia repete a filogenia. A história do sujeito repete a história da espécie. Então assim, cada um de nós aqui, não é uma reprodução da evolução da nossa espécie. Então quando eu proponho para vocês o totemismo, a religiosidade e o contato com a espiritualidade, eu estou propondo que a humanidade evoluiu assim em direção para a espiritualidade e cada um de nós também vai correr a mesma etapa em busca da nossa própria espiritualidade. Então assim, a história da raça é repetida em cada indivíduo que nasce. Então também a história da espiritualidade em cada um de nós, não é? Talvez possa conferir, não é, uma analogia com a evolução da espiritualidade humana. Em psicanálise a gente tem um conceito de o grande outro, não é? Então talvez seja a busca desse grande outro que lhe desperte, não é, a espiritualidade. Então assim, como é que esse grande outro configura-se na minha estrutura? Figura poderosa que aplaca todo o desconforto. Quando eu busco a religiosidade, não é? Tem essa direção, não é? Sabe mais de mim do que eu mesmo. É dono do meu desejo. E quem é esse grande outro na história da vida de um ser humano? O primeiro grande outro. E que todos os grandes outros vão ser apenas uma evolução desse mesmo desejo, não é? A mãe. A mãe na primeira infância é o grande outro do bebê, não é? É aquela força muito evoluída, muito mais evoluída, da qual a vida dele depende totalmente.
E aí, gente, é interessante porque o bebê também vai viver essas etapas, não é? Rumo ao conhecimento da mãe real, essas etapas totêmicas, religiosas, não é? E talvez espirituais. Né? O bebê, ele percebe a mãe primeiro como um desconforto. A mãe é um desconforto, porque tudo aquilo que era confortável, era ele mesmo que inventava, era ele mesmo que provia. Depois que ele começa a perceber que na realidade é ela, depois que ele começa a ter capacidade de falar, nossa, cara, é ela que faz tudo isso para mim, faz sentido? O bebê não tem capacidade de imaginar que é o outro que faz aquilo desde o começo, não é? Porque se ele tivesse, fazer cocô na calça é uma sacanagem, não é? Ele sabia que tinha o outro, não é isso? Então, quer dizer, existe essa evolução que aqui para nós está tendo como o ponto mais alto a espiritualidade o tempo todo dentro do nosso funcionamento mental, não é? Só o bebê faz isso? Não. Quando a gente conhece uma pessoa nova também, quando a gente começa a se envolver emocionalmente com alguém novo, a gente vai viver certas etapas muito parecidas com essas daqui que eu estou propondo para vocês, né? O outro totêmico, não é? O outro religioso e o outro espiritual. Para o Freud, então vamos começar. Totem, tudo bem. Relação totêmica, tudo bem. Não é? Assim, uma forma extremamente primitiva de lidar com o grande outro. Pode ser assim? Pode ser definido assim? Então vamos lá. Passamos então para a religiosidade. Passamos então para a ideia de religiosidade dentro da psicanálise. Para o Freud, a religião é uma defesa. Para o Freud, o ser humano criou a religião para se defender de, não é? E é uma defesa que tem uma particularidade interessante. É uma defesa em massa. É uma defesa em grupo. É uma defesa que se estrutura, não é? No grupo humano. Então, assim, se existe um grande eu, se existe um grande outro, me perdoe, então eu preciso ser amigo desse grande outro. Se existe um grande outro, se realmente esse grande outro é aquilo tudo que eu falei, é bom que eu seja bem amigo dele, é bom que ele goste de mim, não é? Se ele é dono de uma parte fundamental do meu eu, então vamos nos reunir, não é? Para cultuar a amizade que a gente tem com esse grande outro. Um continente. Todos nós buscamos um continente, não é? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre o que é isso, não é? Só que é um continente a priori. É um continente a priori dentro da perspectiva do Kant, não é? Daquilo que é teórico, daquilo que é conceitual, né? Daquilo que é estrutural, estruturado, não é? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra, não é? Porém, me parece que para que eu possa desenvolver a minha espiritualidade, eu preciso necessariamente perpassar por experiências religiosas. Talvez não religiosas tão formatadas como é o espiritismo, como é o catolicismo, mas rituais religiosos, que muitas vezes eu mesmo que articulo, só que não é? Só que é uma ideia religiosa, não é? Religiosamente o sujeito fazia aquilo, é esse religioso que eu estava querendo dizer para vocês, não é? Então é uma estruturação, é uma ideia a priori, não é? De espiritualidade que eu vou chamar de religião. Tem função terapêutica quando afetivamente aplicada. O que é função terapêutica? É aquilo que resulta na transcendência do indivíduo. O indivíduo tem a capacidade de ir para além daquilo que ele era até então. Transcender. Quando a religião pode ser aplicada afetivamente, não é? Afetivamente é com amor, é com carinho, não é? Aí ela serve como um recurso terapêutico. E o sujeito tem a capacidade de se expandir através dela. Se expandir para onde? Se expandir para a espiritualidade. Para além de
não é? O alcance da dimensão espiritual demanda da capacidade de perceber-se além do corpo físico e da materialidade das coisas. É dessa espiritualidade que a gente está tratando aqui, não é? Nesse ponto, esse estudo coincide com o esboço da ideia psíquica e reconhecemos um caminho em comum com a própria psicanálise. A psicanálise busca justamente isso, não é? A psicanálise busca a possibilidade do sujeito poder se desvencilhar das confirmações sensoriais, não é isso? E poder simbolizar o mundo. A recusa que a vida esgote sua existência em sua materialidade. Ou seja, que a vida não seja só aquilo que a gente constata com os órgãos dos sentidos. Um conceito ligado à noção de transcendência para além do real sensório. Isso é espiritualidade e essa é a busca da própria psicanálise. É o mesmo caminho. O corpo como continente da alma. Quando a gente fala de psicanálise, a gente vai estar falando o tempo todo dessa coisa do continente conteúdo. Dentro dessa perspectiva, passamos a tratar a espiritualidade como certa ordem de capacidades. Essa capacidade é permeada pela experiência da perda, como não poderia ser diferente, já que a origem da palavra vem do latim capacitas, referente à largura, amplidão ou ainda capax, que diz respeito àquilo que pode abranger muito, um exercício que conta com a presença do vazio. Não é? Porque se eu tiver uma religiosidade sem essa capacidade, essa religiosidade começa a ficar meio esquisita, sabe? Eu começo a ficar meio arrogantão, sabe? Querendo arrastar os outros para a igreja, para o centro, para a mãe de santo, sei lá para quem. Não é? Não sei qual é a escolha do sujeito. Só pode desfrutar da amplidão aquele que compreende o vazio. Faz sentido para vocês? Se eu não compreendo o vazio, se o vazio não está em mim, eu não posso desfrutar da amplidão. O que nos remete diretamente à ideia do psicanalista indiano naturalizado em inglês, Wilfred Bion, em sua obra publicada em 1970, Atenção e Interpretação, quando nos propomos a interação entre o continente e o conteúdo. Olha só, gente. O Bion era indiano naturalizado em inglês. E isso traz uma contribuição extremamente interessante. Ele traz dentro da vivência primitiva dele todo o misticismo do indiano, toda a ideia expansiva da espiritualidade hindu. E aí ele vai para a Inglaterra. Não é? E vive toda a formatação de um sujeito inglês. E isso traz um benefício enorme, não é? No momento que o Bion se propõe ao pensamento psicanalítico. Nesse modelo, Bion descreve um continente que se dispõe vazio, podendo receber com acolhida certo conteúdo. Não precisamos ir muito além desse ponto de vista para percebermos que aquilo que é capaz de conter-se a si mesmo é mais capacitado para amar ou acolher o outro. Aquilo que não pode estar dentro jamais poderá ser amado. Logo, não seria absurdo dizer que a espiritualidade está intimamente ligada à capacidade de amar. Então, assim, a ideia da capacitação do sujeito em poder viver o vazio, não é? Proposta dentro da perspectiva psicanalítica, coincide com a proposta de se pensar a espiritualidade aqui. É o mesmo caminho que a gente deve percorrer. A importância do conceito de vazio fica evidente se percebermos que aquilo que está lotado não pode receber nada. O sujeito que está lotado, que está abarrotado de coisa, ele não pode receber qualquer coisa. Então a capacidade de tolerar o vazio é poder estar disponível para receber as coisas.
se estivermos falando da dimensão emocional, enquanto nossa mente estiver entulhada de preocupações, não poderemos pensar, amar direito. Eu estou usando pensar e amar como se fosse a mesma palavra. O sujeito que não é capaz de amar, ele não é capaz de pensar. Eu só penso naquilo que eu amo. Se eu não amo, eu não consigo pensar. Faz sentido para vocês? Eu posso imaginar sobre aquilo que eu não amo. Pensar eu não posso. Pensar é só quando eu tiver uma ligação afetiva com aquilo. E no trabalho psicoterapêutico fica muito claro isso. Enquanto você não for capaz de amar o seu paciente, você não vai ser capaz de pensar o seu paciente. Então, quando entrar um paciente na tua clínica, seja capaz de perceber o teu limite e se você vai ser capaz de amar essa pessoa, senão nem atenda. Estou falando para uma grande parte de psicólogos ou futuros psicólogos aqui, não é? Então isso é fundamental. Ah, professor, mas é o único na minha clínica, eu estou abrindo a clínica agora, né? Então atende, cara. Isso nos leva a propor que aprendemos a amar justamente na falta do objeto amado. O bebê aprende a amar na falta da mãe. Quando a mãe está lá, ele não está nem aí. E eu vou lembrar que eu estou usando a palavra amar coincidindo com a palavra pensar. Pensar também. O desenvolvimento emocional é o foco central do estudo psicanalítico. Isso não é novidade alguma, não é? Toda a ideia proposta dentro desse vértice, dentro desse ponto de vista, compreende um curso de desenvolvimento, desde as pulsões mais internas do aparelho psíquico até a capacidade mais nobre de simbolização. Então nós estamos falando de um negócio lá dentro, uma pulsão, um negócio que eu nem sei dizer o que é, não é? Até a capacidade de poder ficar sem alguma coisa que pode satisfazer isso. Ficou claro para vocês? Não é? Eu tenho uma angústia, não vou nem chamar de angústia, porque eu não sei sequer dar nome para isso, não é? Num polo. Eu só sinto. E no outro polo, eu tenho a capacidade de abrir mão daquilo que vai satisfazer isso aqui que eu sentia. Essa é a ideia psicanalítica. E essa é a ideia da espiritualidade também. Da questão simbólica. De que maneira o conceito de símbolo pode estar ligado à espiritualidade? Não é novidade alguma que o desenvolvimento emocional depende da capacidade simbólica. Cada simbolização que se tornou possível tem como resultado a construção, a estruturação, desenvolvimento e promove o fortalecimento do ego. Simbolizar o que significa? Tolerar a falta. Através da mãe simbolizada é que o bebê pode tolerar a ausência da mãe real, nos períodos em que não pode estar por perto. Quanto mais a mãe simbolizada o bebê tiver, mais ele consegue tolerar até que a mãe possa vir atender o que ele quer. O símbolo se faz útil quando o bebê não pode vê-la ou sentir a sua presença física. Na medida em que vai simbolizando o mundo externo, também alarga a simbolização do eu. Quanto mais eu conseguir ficar sem a presença física do outro, mais eu vou conseguir ficar sem a presença física do eu. O que é ser capaz de ficar sem a presença física do eu? É a capacidade da espiritualidade. Não é? O espiritual não é aquilo que fica além do eu físico? E se eu sou capaz de sentir, de tolerar a ausência do meu próprio físico, a minha espiritualidade é que está regendo a minha vida. Fica difícil a gente pensar isso, porque a gente tem muitos recursos para não precisar ficar tolerando a presença física do eu. Tem operação bariátrica, tem botox, tem um monte de recurso. E aí eu não preciso tolerar
a presença física do eu. Eu simplesmente mutilo, transformo. Ó, eu estou falando aqui de estética, tá bom? Eu não estou falando de casos patológicos que não tem outra alternativa, tá bom? No processo que conduz à simbolização, o desejo é reduzido e a urgência é acalmada. Isso acontece em decorrência do ambiente interno que pode contar com a imagem simbolizada. Por outro lado, onde não existe a simbolização, a necessidade da confirmação da realidade é urgente. Sem o símbolo, o eu só funciona com a confirmação imperiosa do real. Do eu para o outro e do eu para o eu mesmo. O sujeito que não é capaz de acreditar que o outro existe só porque ele não está constatando com os órgãos dos sentidos, ele não tem o outro simbolizado. Hã? Gente, isso acontece na evolução de cada nuance da sua existência. Isso acontece na evolução do teu nascimento até a tua morte. Isso acontece em cada relação que você constrói com o outro. Isso acontece com a história da evolução da raça humana. Faz sentido? Não é? Quando a gente conhece alguém, quando a gente começa a namorar uma pessoa, a gente não tem essa pessoa simbolizada. Não é? É por isso que a gente fica ligando toda hora. Porque dá um vazio, parece que a pessoa não existe mais quando ela falou tchau. Não é? Não é isso? É assim, ó. Peraí, gente, peraí. Oi, amor, tô na palestra. Tá, depois eu te ligo. Não é? A gente tem o começo da relação é assim. Eu não posso contar com o outro simbolizado. A partir das experiências bem-sucedidas com esse outro, isso aí vai se apaziguando, porque eu vou tendo uma imagem do outro tranquila dentro de mim, e aí eu não preciso ficar confirmando na realidade com tanta urgência como eu tinha antes. O sujeito tem um contato com a realidade, com o real, não é? Ele se afasta desse real e imagina o que era esse real, não é? E conforme a possibilidade desse real não estar tão distante desse imaginário, cria-se um símbolo. Quando existe o contato com essa realidade e no afastamento, essa imaginação é extremamente desconexa dessa própria realidade, não houve simbolização. Eu não pude simbolizar o real. O real foi um negócio muito cheio de dúvidas, muito cheio de entraves, e eu não consegui direito saber o que era aquilo mesmo, não é? E o bebê se sente assim, não é? O que era aquilo? Era minha mãe? Era o que era aquilo? Aí a imaginação fica extremamente... E aí ele volta na realidade de novo, porque ele não pode simbolizar. Ele vai lá de novo para ver o que é aquilo. Como é que é isso mesmo? Não é? Agora, se esse contato foi, como o Winnicott nos sugere, suficientemente bom, aí eu tenho isso simbolizado. Não é? Aí a imagem que o outro deixou em mim é uma coisa tranquila e eu posso esperar o outro com um pouco mais de tranquilidade. É isso que a gente chama de simbolização dentro da psicanálise. O que é subjetividade? Aquilo que depende da nossa fé. Ou seja, é diferente do conhecer ou do saber, que não depende da esperança. Então, quando eu falo da espiritualidade, eu estou falando da capacidade de conviver com a dúvida. A espiritualidade evoluída, a espiritualidade expansiva é aquela que inclui a dúvida. Não tem nada a ver com um conceito religioso de eu sei Deus. Não, eu não sei Deus. Eu sinto Deus. A fé é naquilo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu sabia, não tinha fé. No início da formação do aparelho psíquico, é de fundamental importância a divisão do mundo em bom e mal. De tal modo, a religião promove esse modelo primitivo. Modelo primitivo. Não é? Eu preciso
viver essa dualidade. Eu preciso de dividir o mundo em bom e mal, não é? Só que eu preciso saber que essa é uma etapa primitiva do meu próprio desenvolvimento. Na medida em que se dá a integração mental e o desenvolvimento do ego, isso funciona muito mais como um modelo interno do que como uma reprodução fiel da realidade. Não é? Então, Melanie Klein traz isso de maneira muito bonita quando ela propõe a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Na posição esquizoparanoide, a criança enxerga a mãe como o seio bom e o seio mal, não é? Quando ela odeia a mãe porque a mãe não vem atender, não é? E quando a mãe vem e ela ama, essa mãe não é a mesma que ela odiou. Na posição depressiva é quando ela começa a perceber, não é, que a mãe que ela tanto odiou é a mesma que ela ama tanto, não é? E aí ela precisa ser capaz de lidar com essa culpa, não é? Mas é aí que ela vai conseguir integrar o eu. Do ponto de vista psicanalítico, Deus está dentro de cada um de nós. E cada tentativa de se encontrar Deus fora só será útil ou saudável com o modelo do Deus interno. Grande outro, do qual a gente estava tratando um pouco antes, está dentro de nós. Na verdade, é um grande eu. E se eu não puder contar com um grande eu não vou poder contar com um grande outro. Aquele que não pode acreditar em si mesmo, como pode acreditar em Deus? O modelo só se faz realmente importante se não coincidir com a coisa em si do Kant, né? Mais uma ponte para que se chegue até lá. Não é? O que é coisa em si? É a realidade concreta, a realidade sensorial. Não é? É a tentativa de pegar o santo sudário e descobrir qual é o DNA de Deus. Sabe esses absurdos? Deus habita ao nível do incognoscível. Não pode ser conhecido em sua plenitude. Se o for, não terá qualquer sentido a fé, porque por sua vez só existe naquilo que não se tem garantias concretas e constatáveis. A espiritualidade é o desapego. Ter fé em Deus não é da ordem do saber, mas do sentir. Quem conhece não precisa da fé. Ele simplesmente sabe. A fé requer esperança no incognoscível, naquilo que não pode ser conhecido. De Pascal, pensador francês, propôs que existe um vazio no formato de Deus do coração de todo homem, e isso está em concordância com o arquétipo Imago Dei proposto por Jung. O arquétipo é aquela figura predisposta como uma lacuna no inconsciente coletivo do sujeito, não é? E ele é comum a qualquer um de nós. Quer dizer que isso vai fazer com que a gente busque essa imagem de Deus. É o coração que sente Deus e não a razão. E eu também. E aí, gente? Contribuições? Questões que precisam ser mais esclarecidas? Professor, o senhor fala de amor? Significado de amor. Olha só, o amor é doar a você. Para que essa relação doar a você vale a pena, você precisa estar fazendo da mesma forma que está. Você precisa estar fazendo da mesma forma comigo. Pessoas que precisam tirar o seu poder de você. Isso é amor. E variar para preencher o outro. Alguma situação de amor, ele visualiza outro diferente. Não é ele.
Levanta o bloco, você tem que preencher.